Boa tarde a todos. A gente vai falar aqui sobre método de controle de pragas agrícolas na cultura da cebola. Os discentes são eu, Anderson, e a Thaís. Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a cultura da cebola. A implantação da cultura ela é feita predominantemente pelo método de transplante de mudas, embora a adoção do método de semeadura direta tenha aumentado nos últimos anos. O ciclo da cultura varia de 125 dias a 140 dias, dependendo da cultivar, do sistema de cultivo e das condições climáticas. Os principais estados produtores são São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O cultivo de verão tem como principal inconveniente a bulbificação, sob altas temperaturas, chuvas excessivas e maior incidência de doenças, pragas e plantas daninhas. O manejo integrado de plantas é um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Essas medidas são aplicadas quando a densidade populacional das pragas atinge o nível de controle. E essas medidas são variedade resistente, sanidade de sementes, tratamento de sementes, espaçamento, densidade, rotação de culturas, cobertura do solo, controle químico e controle biológico. As pragas elas podem ser classificadas em pragas chaves e pragas secundárias. Como pragas chaves ou principais são aquelas que com frequência provocam danos econômicos, exigindo medidas de controle. Na cultura da cebola, a gente tem a tríplice como exemplo disso. A tríplice, ela é considerada a principal praga da cebola no Brasil. E os insetos adultos apresentam no máximo 1 milímetro de comprimento, possuindo corpo alongado, coloração amarelo clara a marrom e asas franjadas. As fêmeas, elas colocam cerca de 20 a 100 ovos. E o período de incubação desses ovos é de 4 dias, dos quais surgem as ninfas, que são menores que os adultos e não possuem asas. O ciclo completo da tríplice, ele dura aproximadamente 15 dias. E as tríplices, elas apresentam reprodução sexuada, sendo que seus ovos são colocados nas folhas. A metamorfose dela é incompleta, por isso que ela tem 2 estágios larvais, que em seguida evolui para o estágio de pré-pulpa e pulpa, e finalmente, por último, o indivíduo adulto. As tríplices, elas formam colônias numerosas nas bainhas das folhas e sugam a seiva da planta. A proliferação dessa praga ela é favorecida em períodos quentes e secos, mas também podem surgir em condições de baixa temperaturas associadas à estiagem. As chuvas, elas reduzem as populações de tríplices por ação mecânica e por garantir umidade favorável à atividade de micro-organismos que causam doenças e matam esses insetos. Em ataques severos, ocorre o prateamento das folhas da cebola, que posteriormente ficam retorcidas e podem acabar secando completamente. O controle do tríplice, ele é um pouco dificultado por sua localização, arquitetura da folha da planta e serosidade apresentada pela cebola. O controle biológico ele é realizado por larvas de crisopídeos, conicelídeos e pelos tríplices, Scolitotrips matus, Scolotrips sp e Franquinotrips. O controle cultural, como controle cultural, pode ser evitar plantios consecutivos, pois a sucessão de safras ela permite a migração do tríplice pelas correntes de vento.
Já o controle químico, ele é feito pelo inseticida chamado Arrivo 200CE, com um princípio ativo de cepermetrina e o grupo químico piretoide. O seu modo de ação é de contato e ingestão, classe toxicológica é de 3 e sua dosagem de 20 a 30 ml por litro d'água. E ele necessita da carência de 5 dias. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as pragas secundárias, que são aquelas que, embora causem injúrias à cultura, raramente irão provocar danos econômicos. Por exemplo, eu trouxe aqui a lagarta-rosca, ácaro da cebola e riscador ou mosca minadora. Vou falar um pouquinho sobre a lagartas-roscas. São pragas que, em determinadas épocas do ano e condições de cultivo, podem causar prejuízos à cultura da cebola. O Agrotis spilsum e Spodoptera eridaninha são os dois tipos dela, de lagarta-roscas. As lagarta-roscas de ambas as espécies cortam as plantas novas, que são recém-transplantadas, na região do colo. A injúria causada pela praga será maior se houver alta população de lagartas grandes. As plantas mais envolvidas toleram a injúria por mais tempo, porém murcham e podem tombar. As lagartas podem se alimentar-se dos bulbos no campo em períodos de seca prolongada, favorecendo seu apodrecimento durante o armazenamento. Agora vamos falar um pouco sobre Agrotis spilum. O adulto é uma mariposa com 35 milímetros de envergadura. Os ovos possuem uma coloração branca e são depositados no solo, em restos de culturas e em plantas infestantes, principalmente gramíneas. A lagarta é robusta, de coloração marrom acinzentada, possui uma cápsula cefálica lisa e escura, chegando a 45 milímetros de comprimento. Possui hábito noturno, abriga-se no solo durante o dia e se enrosca quando tocada. Ela tem o seu ciclo biológico que pode variar de 34 a 64 dias, com a fase de ovo que dura 4 dias, a fase de lagarta pode durar de 20 a 40 dias e a fase de pupa de 10 a 20 dias. Como eu já falei, né? Suas asas anteriores com manchas triangulares, as asas anteriores marrons com manchas triangulares, negras e asas posteriores brancas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Spodoptera eridaninha. O adulto é uma mariposa de coloração cinza, claro, mede cerca de 40 milímetros de envergadura, tem asas anteriores acinzentadas ou de coloração amarelo palha, com um ponto preto no centro. As asas posteriores são esbranquiçadas. Os ovos de coloração variável, colocado em massa e cobertos por escamas. Na vegetação, a lagarta é amarronzada, com uma faixa na lateral de cor amarela e manchas triangulares no dorso. Na região do centro-oeste, os surtos são mais frequentes, na transição de estação seca para chuvosa, e também podem danificar as folhas da cebola. O método de controle. O controle biológico é feito por insetos benéficos, inimigos naturais, principalmente o microhimenópteros e o dípteros. E também é realizado o controle químico, que por sua vez ele funciona mais no Agrotis spilsum, que é mais eficaz. O princípio ativo é Mevinfos, o nome comercial Fosdrin 185CE, grupo químico organosfosforado, modo de ação sistêmico, classe toxicológica 1, dosagem 250 ml para 100 litros de água, e se deve respeitar uma carência de 4 dias. E vale lembrar também
que é bom realizar um bom preparo de solo e eliminar as plantas hospedeiras, pois elas podem favorecer a disseminação da lagarta-rosca na cultura. E em áreas com histórico de infestação severa, deve-se evitar o uso de cobertura morta, restos de culturas e capina no cultivo. Agora eu vou falar um pouco sobre o ácaro da cebola, o Aceria tulipaia. São ácaros alongados, vermiformes, menores que 1 milímetro de comprimento, possuem 2 pares de pernas, são localizados nas dobras das folhas e no bulbo. Sugam a seiva e provoca retorcimento em forma de chicote, estrias cloróticas e secamento das folhas, causando nanismo nas plantas. Os bulbos são atacados e ficam coxos, tanto no campo como no armazém. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método de controle do ácaro da cebola, a Aceria tulipaia. Os métodos de controle não necessitam de um controle específico, pois não é algo tão severo, mas que quando acabam sendo severo, inseticidas que são utilizados na cultura do trips acabam mantendo a população desse ácaro sob controle. Então, se você acabar fazendo o método de controle químico do trips, você vai acabar controlando outras pragas secundárias que acabam sendo controladas com o mesmo inseticida. Isso, com o mesmo inseticida do trips. O controle químico, em casos mais severos, recomenda-se aplicar o enxofre, que é um específico. O nome do enxofre seria o enxofre, né, que seria o princípio ativo. O nome comercial seria o Sulficamp, que tem um grupo químico inorgânico, que o modo de ação dele seria contato. A sua classe toxicológica seria 4. A dosagem 500 gramas para 100 litros de água e não necessita de carência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre riscador ou mosca minadora. Liriomyza trifoli. É uma praga de ocorrência generalizada, comum em diversas culturas e em condições de baixa umidade sua incidência aumenta. O adulto mede 1 milímetro de comprimento. Durante seu ciclo de vida, a fêmea ovoposita cerca de 300 a 700 ovos. A sua larva mede em torno de 2 milímetros de diâmetro e tem coloração branca. A maioria das larvas transformam-se em pupa no solo, podendo também ser encontradas no interior das galerias no mesófilo foliar, que seriam umas espécies de minas, que são construídas por elas mesmas. Na fase larval é onde ocorre o maior prejuízo para a planta, pois abre galerias, como foi citado já, falado, no mesófilo foliar, e forma de zigue-zague entre o epiderme superior e o inferior da folha, formando lesões esbranquiçadas, como vocês podem reparar aqui na imagem à direita da folha. E quando a população de larvas na folha é alta, ocorre uma redução na capacidade fotossintética da planta, por murcha e queda de prematura de folhas, havendo consequentemente a redução na produção de bulbos. A sua coloração geral é preta, com manchas amarelas na cabeça e na região entre asas. Seu método de controle não implantação de culturas hospedeiras, como feijão, ervilha, batata, tomate, perto das cultivares de cebola, pois elas podem favorecer o ataque à cebola, vindo de outras culturas. A destruição dos restos culturais, pois pode sobrar larva ou alguns ovos da praga ali, e assim acaba fazendo um controle mais eficaz, que é sempre bom. E o controle químico, como no ácaro, aqui a gente pode usar como no trips, né? E no ácaro também, porque são utilizados o mesmo método de controle
na mosca minadora é o mesmo controle do TRIPS. Aí aqui a gente vai ter a referência do que foi usado para o nosso site, Nosso trabalho. E é isso. Obrigado a todos e tenham boa tarde. E alguma dúvida é só entrar em contato. Show de bola. Você se meteu ali, não Meti. devia. Mas não devia, mas ficou bom. A sorte que eu consigo. Sim. Me desculpa, mas de verdade.